Pinacoteca do Estado. Conheça um dos principais espaços culturais do Brasil e se encante com suas maravilhosas obras de arte. Aqui no Ilustrando o Mundo. A Pinacoteca do Estado, a famosa Pina Luz, localiza-se na Praça da Luz, ao lado da famosa estação ferroviária. O Ilustrando o Mundo foi conhecer um pouco mais sobre esse maravilhoso edifício histórico e o resultado disso está nessa entrevista que você poderá acompanhar a partir de agora. Olá, bem-vindo ao Ilustrando o Mundo. Estou aqui num espaço importantíssimo na cidade de São Paulo, a Pinacoteca. É um prédio do começo do século XX e quem vai nos contar um pouco a respeito do prédio é o Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Um pouquinho a respeito da história da Pinacoteca. O prédio foi construído pelo escritório do Ramos de Azevedo, que é o grande arquiteto do início do século XX na cidade de São Paulo, né? Foi quem projetou o Teatro Municipal, todos os grandes edifícios da cidade e também projetou esse espaço onde a gente está hoje. Esse espaço foi criado inicialmente para ser o Liceu de Artes e Ofícios, uma grande escola em que os alunos aprendiam marcenaria, toda a parte de gesso, serralheria, enfim. E aí, com o passar do tempo, a Pinacoteca foi sempre uma salinha nesse espaço, né? O liceu, depois de um determinado tempo, sai desse prédio e a Pinacoteca continua dividindo o espaço com diversas outras instituições, desde quartel militar até uma escola de teatro e, mais recentemente, a Escola de Belas Artes. Uma curiosidade do prédio é que o prédio nunca foi terminado. Então essas estruturas que a gente vê de tijolinhos, até os buracos que a gente encontra na parede, foram deixados por falta de recursos. E que hoje para a gente é algo muito simbólico e muito bonito até, que combina com essa ideia de museu, né? E um museu fica até contemporâneo com essa estrutura que foi deixada por falta de recursos lá no início do século XX. Olha que bom, e acabou dando certo, né? Acabou dando super certo, cria uma identidade muito legal para o prédio, né? E aí, com o passar do tempo, quer dizer, o prédio começou a precisar de uma certa manutenção, de uma reforma mais profunda. Foi quando, então, nos anos 90, o Paulo Mendes da Rocha, grande arquiteto brasileiro, que ganhou o Pritzker, enfim, uma série de prêmios, fez a remodelação e a reforma desse edifício. Eu chamaria atenção para alguns pontos importantes dessa reforma do Paulo, que não foi só estrutural, mas foi também uma mudança de fluxo. Ele cria um eixo bastante importante, um eixo horizontal, ligando os dois blocos do prédio. O prédio é um prédio clássico, paladiano, muito simétrico, e com o Paulo ele retoma essa ideia desse prédio com um único eixo, ligando esses dois blocos e invertendo a entrada. Antigamente, para quem se lembra, a entrada da Pinacoteca ou do Liceu, antes dos anos 90, era pela Avenida Tiradentes. Então, sabiamente, o Paulo Mendes da Rocha transforma, inverte, faz essa entrada pela Praça da Luz, criando esse eixo paralelo com o parque e com a cidade. Então essa é uma das grandes intervenções do Paulo. As outras intervenções mais diretas são as coberturas dos pátios, né? Depois a transformação de todas as salas expositivas. Então a gente diz que tudo que é meio roxinho, na cor roxo, são as intervenções do Paulo, que é a cor do aço cortem, que é quando ele usa para criar as pontes, criar os parapeitos. Então, essas são talvez os pontos mais marcantes e mais visíveis para o público da intervenção do Paulo Mendes da Rocha. Olha que interessante. E a sacada do Paulo, né, como arquiteto, de associar uma arquitetura tradicional e adaptá-la à vida contemporânea, uma harmonia perfeita, né? Muito. Esses átrios nos blocos, eles eram abertos? O Paulo Mendes propôs? Eles eram abertos e aí o Paulo Mendes fecha, né? A gente já viu fotos em que tinha até um jardim ali naquele espaço. Interessante, gente. Bacana. Estamos aqui diante de uma das principais obras da Pinacoteca, né, Paulo? Exatamente. Almeida Júnior é um artista que nasce no interior de São Paulo, um dos primeiros artistas a fazer a transição
entre o século XIX e a modernidade, então Tarsila, Portinari, Di, na semana de 22, na famosa semana de 22, vão todos um pouco olhar para a produção do Almeida Júnior. E esse é um trabalho super importante que a gente vê em vários livros didáticos e que fica aqui exposto na Pinacoteca, que é o Caipira Pica no Fumo, um trabalho do Almeida Júnior de 1892 e que tem essa familiaridade, né, para a gente, né, traz essa ideia muito familiar, né, de uma cena em que a gente, se não viu, já imagina que existe, né? Então esse senhor no fim do dia, a luz já está mais baixa, né, mais amarelada do entardecer, então ele, depois de um dia de trabalho, ele se senta para fazer então o seu cigarro de palha, né? Então o Almeida Júnior consegue, com poucos elementos, criar toda essa atmosfera, né? A casa de pau a pique, as roupas do personagem. Então cria-se toda uma atmosfera na tentativa de representar realmente o povo brasileiro, sobretudo esses homens do interior de São Paulo, que é onde o Almeida Júnior então vai se inspirar. É interessante que é numa transição que São Paulo, principalmente, era uma cidade que crescia, se atropelava, né? Modernidade, tudo, e ele retratava, enquanto isso, o povo, né? A cultura brasileira. Exato. Muito interessante. Paulo, a gente está no espaço da Pinacoteca, esse espaço também tem sua importância, né? Tem algumas pinturas da passagem do século XVII, XVIII. Essa exposição toda da Pinacoteca, ela tem uma dinâmica aqui? Como que funciona esse passeio, tem, uma exposição? Sim. Ela foi pensada de algumas formas, né? Para, enfim, conversar com o público mais diretamente, né? Tá. Primeira coisa que eu queria dizer é lembrar que a gente tem 2 edifícios, né? A Pinacoteca normalmente é sempre associada com um único prédio, que é esse que a gente está, mas a gente tem um segundo prédio que fica ao lado da Sala São Paulo, que é também projetado pelo Ramos de Azevedo, que chama Pina Estação, que também tem exposições. Olha só, tão próximo desse, né? Uma questão de 2 quadras, você já chega no outro. Mas nesse prédio aqui nós optamos em colocar a coleção do museu. São mais ou menos 10.000 obras. Obviamente que elas não estão todas expostas aqui, mas os grandes highlights da coleção estão. Então hoje a Pinacoteca é o único museu do país em que você tem um panorama da arte brasileira de forma didática, de forma clara, para o visitante percorrer do século XVII até os anos 70 do século XX. Então é um grande percurso que se faz no único edifício, que é esse prédio da Luz onde a gente está. Então no segundo andar a gente está organizado assim. No segundo andar a gente tem 12 salas, essas salas vão cronologicamente contando então a história da produção artística no Brasil. Depois você desce para o primeiro andar, lá você tem basicamente os modernos, então as Tarsilas, os Portinares, os Dis, estão todos lá embaixo. E aí você continua até os anos 70, quando a gente tem o pop brasileiro, e aí todo aquele colorido e a crítica durante a ditadura. Então este é o grande panorama que a Pinacoteca oferece para os visitantes da arte brasileira. Então um estrangeiro, um estudante de arte, alguém que está com saudade de ver uma obra que via nos seus cadernos e tem vontade de ver ao vivo, vem para a Pinacoteca, que aqui elas estão expostas para o deleite e para usufruir do público. E as principais exposições que já tiveram aqui, você poderia citar algumas delas? Então, em paralelo com a coleção, né, a gente faz exposições temporárias, né, que normalmente ocupam a grande galeria do primeiro andar. Daí a gente já teve grandes nomes, tanto da arte brasileira quanto artistas estrangeiros, né? Então, da arte brasileira poderia citar, por exemplo, a Tarsila, em 2011, o Di Cavalcanti, em 2016, outros artistas internacionais importantes, então o William Kentridge, ou mesmo o Olafur Eliasson, e o Homoeck, que foi o nosso grande marco de público em 2014, que atingiu mais de 470 mil visitantes, até então um número que a Pinacoteca nunca tinha atingido e ainda não superou. Não conseguiu superar. Exatamente. Ótimo. Bom, essa aqui é uma galeria muito especial para a Pinacoteca. Foi a primeira galeria tátil
voltada para os cegos. E o cego tem total autonomia da entrada até aqui, a partir de pisos e toda uma sinalização específica para ele. E aqui ele tem a oportunidade de poder tocar em todas as obras. As obras são originais, as legendas são em braille e também em letras maiores para quem tem baixa visão. E foi toda uma galeria construída em parceria com a Fundação Dorina Noil. Então é algo bastante especial que a Pinacoteca oferece para um público também especial. Paulo, a Pinacoteca hoje recebe um público bem variado, né? O que seria esse público? Seriam excursões também? Como que seria? Tem um pouco de tudo, sabe? A gente faz uma série de pesquisas todo ano para entender o público, entender até os desejos do público. Hoje a Pinacoteca é um dos museus de arte mais visitados do estado de São Paulo, com mais de 500 mil visitantes ano. Então é um número bastante expressivo. E a gente tenta entender esse público, né? E é muito engraçado porque a gente realmente é um museu que vai dos 8 a 80, né? Então a gente tem públicos das diversas faixas etárias. Eu diria que predominantemente é um público de 12 a 30 anos de idade, mas eu tenho também das duas extremidades, né? E a gente tenta fazer programação também para atender essas diferentes demandas, né? Eu tenho visitas específicas para idosos, visitas específicas para famílias, visitas específicas para pessoas com necessidades especiais, com portadores de deficiência, enfim, para tentar atender e realmente ser um museu, como a gente se propõe, democrático, um museu aberto para a família. O ingresso é praticamente gratuito, né? Então são R$6 durante a semana, 3 à meia, e a Pinacoteca é o único museu que eu conheço que no dia de maior movimentação, que é o sábado, é gratuito. Olha só. Então a gente faz questão de, aos sábados, também oferecer a gratuidade para o público. Sábado, gente, ó, Pinacoteca é gratuita, e mesmo assim, qualquer dia o preço realmente é praticamente gratuito, né? Pelo que ela oferece, né? E em relação ao futuro da Pinacoteca, você tem uma visão, assim, um objetivo, alguma proposta? A gente tem, assim, a gente vem trabalhando primeiro numa missão muito prática, que é engajar cada vez mais a sociedade civil para dentro do museu, né? Como a gente traz a sociedade civil para conhecer o museu e para sentir parte do museu, né? É muito importante para que a sobrevivência dos museus aconteçam, que as pessoas visitem, contribuam, doem obras, dinheiro, seu tempo, divulguem. Então isso é muito importante. A gente tem aqui no museu um programa de amigos que você pode, pelo site da Pinacoteca, fazer uma doação de R$200 ano e já contribuir para a manutenção do museu, para trazer vans escolares, enfim, para manter o museu vivo. Então esse engajamento da sociedade civil é algo bastante desafiador e bastante urgente, não só para a Pinacoteca, mas para todos os museus do país, né? E aí, falando especificamente aqui dos nossos desafios para os próximos anos, a gente tem um novo prédio chegando, né? Que interessante. Então, a Pinacoteca recebeu do governo do estado a transferência de um novo edifício, aqui ao lado mesmo do Parque da Luz, então contíguo aqui a esse prédio que nós estamos, né? Tem um prédio ao lado que era uma antiga escola, que essa escola foi transferida para um outro prédio, e esse prédio estava vazio há mais de 2 anos, então a Pinacoteca agora vai assumir esse prédio também, e ali deve ser a Pina Contemporânea. Olha só. Um espaço também dedicado à arte, mas também mais integrado, sobretudo com as comunidades do entorno do bairro do Bom Retiro e da Luz, que fazem parte aqui da nossa região. Olha que interessante, trabalho sustentável, né, com a cultura. Interessantíssimo. Paulo, eu agradeço imensamente. Foi um prazer. A presença aqui, a entrevista. Muito obrigado. Nos acresceu bastante. Que bom. Tá bom? Que bom. Obrigado. Espero todos Obrigado. aqui na Pinacoteca.